Olá, meu irmão em Cristo e minha irmã em Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Amém. A palavra de Deus diz, no Salmo 63, versículo 1, Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito. Numa terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Glória a Deus, que nós possamos permanecer com essa sede, assim como o rei Davi permaneceu, uma sede pela presença, uma fome pela glória, um desejo profundo de estar no centro da vontade de Deus. Senhor meu Pai, nós oramos agora por cada família que acompanha este momento sagrado. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Que possamos sair hoje avivados pelo poder da Tua palavra, restaurados na fé, renovados na esperança. Que o Senhor cure corações feridos, acalme almas cansadas, traga descanso aos sobrecarregados e paz àqueles que estão aflitos. Se você tem um pedido de oração, escreva agora nos comentários. Nós vamos orar por você, pela sua família e pela sua casa. Que a presença do Senhor encha este lugar e que a Tua glória se manifeste. Em nome de Jesus, amém. Imagine alguém que chega ao final do ano cansado, não apenas no corpo, mas na alma. Imagine alguém que sorriu por fora, mas por dentro travou batalhas silenciosas, lutas que ninguém viu, orações que muitas vezes pareciam não passar do teto. Imagine uma pessoa que creu, mas em alguns dias a fé ficou fraca. Não porque deixou de amar a Deus, mas porque o peso foi grande demais. Ao longo do caminho, vieram perdas, decepções, esperas longas, portas que não se abriram, respostas que não chegaram no tempo esperado. E mesmo assim, essa pessoa continuou caminhando, às vezes arrastando os pés, às vezes só seguindo por não saber parar. O coração aprendeu que fé não é ausência de dor. Fé é continuar mesmo quando dói. Fé é permanecer quando tudo convida a desistir. Imagine alguém que termina esse ano com perguntas, mas também com esperança, com marcas, mas ainda de pé, com lágrimas, mas com o coração voltado para Deus. Essa pessoa entende agora que a fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem. Ela nasce quando tudo parece difícil. Quando não há garantias, quando só resta confiar. Essa história não fala de alguém distante, ela fala de nós. Ela fala de quem chegou até aqui, sustentado não pela força própria, mas por algo maior, por uma fé que insiste em permanecer. E é exatamente por isso que antes de qualquer explicação, antes de qualquer palavra humana, nós precisamos ouvir o que Deus diz. Porque quando a palavra é lida, a fé é fortalecida, o coração é alinhado e a esperança é renovada. Agora, abra o seu coração e ouça com atenção a palavra do Senhor. Antes de abrirmos a Escritura, vamos preparar o nosso coração. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos guiar, que Ele abra os nossos olhos, que ilumine a nossa mente, que toque a nossa alma, que o Senhor nos dê entendimento, não apenas para ouvir com os ouvidos, mas para sentir com o coração, para crer com a fé, para ser transformados pela verdade. Agora, com o coração pronto e a mente atenta, nos colocamos diante da palavra do Senhor, pedindo que cada verso lido seja luz, cada frase seja vida, cada promessa seja recebida com fé, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor diz, em 1 João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um,
e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que ele deu acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, por não crer no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra fantástica que acabamos de ouvir. A palavra que lemos nos ensina e nos mostra o caminho da fé verdadeira. Nos revela que a vitória sobre o mundo não está na força humana, não está nas circunstâncias ao nosso redor, mas na fé em Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, aquele que nos dá a vida eterna. Aprendemos que nascer de Deus não é apenas uma experiência, é uma transformação profunda do coração, é um chamado a viver em amor, a obedecer aos seus mandamentos, porque obedecer não é pesado. É a expressão natural de um coração que ama. Essa palavra nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, ou avaliar a nossa fé, não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando as dificuldades aparecem, quando a dúvida tenta entrar, quando o medo insiste em nos parar. O texto nos lembra que Deus nos deu testemunho do seu Filho e que essa testemunha é verdadeira. Não precisamos nos basear apenas em promessas humanas. Não precisamos confiar em palavras falhas, porque a palavra de Deus é firme. Ela confirma que quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aplicar isso nas nossas vidas significa viver com convicção, significa não depender do que vemos, mas do que cremos. Significa deixar que a fé seja nossa força, nossa esperança, nosso refúgio seguro. Significa também amar os irmãos, cumprir os mandamentos, viver em santidade. Porque o amor de Deus se manifesta em ação e a fé que vence o mundo é aquela que transforma, não apenas a nós mesmos, mas todos ao nosso redor. Hoje podemos sair deste momento com a certeza de que nossa fé tem fundamento, com a força que vem do alto, com a esperança renovada. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela produz fruto, ela nos ensina, ela nos capacita a viver plenamente em Cristo. Que possamos guardar esta palavra no coração, permitir que ela molde nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes, e que a fé que acabamos de meditar se manifeste em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias e em todos os lugares onde formos. Meus irmãos, depois que ouvimos, meditamos e refletimos sobre a palavra do Senhor, vamos agora preparar o nosso coração para este momento final. Um momento sagrado de entrega completa, onde podemos falar com Deus como filhos amados e nos colocar inteiramente em suas mãos. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste instante, agradecendo pela vida que nos deste, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, pela palavra que ouvimos e que nos ensinou o caminho da fé verdadeira, pela certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Pai, neste momento nós Te entregamos cada coração aqui presente, cada alma, cada família, cada vida que se conectou com esta oração. Senhor, toca o coração daqueles que estão cansados, que se sentem sobrecarregados, que carregam dores que ninguém vê. Senhor, seja o alívio para os cansados, o refrigério para os sedentos, o consolo para os aflitos, o abrigo para aqueles que estão perdidos. Senhor, nós oramos por cura física, emocional e espiritual, cura dos enfermos. Que a Tua mão toque hoje aqueles que sofrem com doenças. Que a Tua graça renove cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo de cada irmão e irmã. Cura o câncer, as feridas abertas, a dor silenciosa que atormenta. Senhor, Tu és Deus que cura, Deus que restaura. Oramos também pelos relacionamentos, casamentos que precisam de reconciliação, famílias que enfrentam conflitos, amizades que estão distantes. Senhor, restaura, reconstrói, abre portas de comunicação, traz perdão onde houve ofensa, traz amor onde houve discórdia,
Senhor, que cada lar seja templo de paz e presença Tua. Pai, nós te entregamos a vida financeira, os empregos que precisam ser abertos, as portas que estão fechadas, as oportunidades que ainda não chegaram. Senhor, abençoa o trabalho de cada irmão. Abre portas de provisão. Faz com que a honestidade, a dedicação e a fé gerem frutos abundantes. Multiplica recursos, restaura sonhos. Senhor, nos colocamos diante de Ti também para agradecer pelas lutas, pelos desafios, pelo aprendizado que cada dificuldade trouxe. Porque sabemos que mesmo nas tribulações, Tu estás conosco. Mesmo nos momentos de desânimo, Tu permaneces e a nossa fé se fortalece. Pai, que este novo ano seja de avivamento, de transformação, de profunda intimidade contigo. Que a nossa sede por Ti nunca se apague. Que a nossa busca pelo Teu rosto seja constante, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando o caminho parecer incerto, mesmo quando as respostas tardarem. Senhor, dá-nos olhos para enxergar Tua glória, ouvidos para ouvir Tua voz, corações que se rendem ao Teu amor, vida que reflete a Tua luz. Espírito que se alegra em Ti, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nossos medos, nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossos sonhos, nossas expectativas, nossa esperança, nosso passado, presente e futuro, porque confiamos que Tu és fiel, que Tu és justo, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que neste momento o Teu Espírito Santo se mova com poder, tocando cada vida, abrindo caminhos impossíveis, dando força aos fracos, consolando os tristes, libertando os oprimidos e renovando a fé de cada coração. Senhor, nós Te louvamos e Te adoramos, porque Tu és Deus que transforma, Deus que renova, Deus que dá vida em abundância, e nós nos rendemos a Ti em total entrega, em confiança plena, em amor sincero. Que a Tua presença nos acompanhe neste novo ano, que cada passo seja guiado pela Tua palavra, que cada decisão seja iluminada pelo Teu Espírito e que possamos permanecer firmes na fé, seguros na Tua promessa, cheios da Tua paz, fortes no Teu amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém! Meus irmãos, se você foi tocado por esta palavra, se a sua fé se renovou, se o seu coração foi fortalecido por esta mensagem, eu te peço, não guarde só para você. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima hora sagrada, se Deus quiser.